pessoal fala assim, tem hipertrofia cardíaca, né? Qual é essa hipertrofia que você fala assim, até esse grau aqui é porque o cara é forte, o cara é treinado e tal, e aqui já é por causa do uso dos estimulantes? Ótimo, muito bem colocado. Primeira coisa que você falou com relação a começar a fazer atividade física sem fazer um acompanhamento. A gente sempre percebe que às vezes tem algum atleta que algum falecimento na questão de futebol, às vezes uma pessoa jovem abaixo de 35 anos. A primeira coisa que a gente não pode se iludir, Pinduca, aparece lá a chamada, 22 anos infartou. Cara, abaixo de 35 anos, não que não possa ser, mas a chance de um infarto é muito menor, tá? A gente vai pensar em outras patologias, miocardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica de VD, a gente pode pensar em valvulopatias, tudo isso diagnosticado com o ecocardiograma, tá? Então, um exame tranquilo que consegue nos dar indícios de falar, você não pode fazer atividade física, ou então você pode fazer uma atividade física mais moderada. Isso eu junto com o educador físico. Falo assim, a gente tem que segurar mais aqui, dá para fazer um endurance, não dá para fazer. Com relação ao grau de hipertrofia. Hipertrofia é um negócio assim que engana muito o cardiologista, o ecocardiografista, e é aí que é a diferença entre você ser especialista em atleta, em esporte, e só fazer eco. Por que eu digo isso? A hipertrofia, ela é sim importante. Mas ela varia muito, por exemplo, com relação à etnia. Se você pegar um paciente caucasiano, um septo até de 14 no coração, é aceito. Um afrodescendente, às vezes ele parte de um septo de 14. Chega até 16 e não é doença. Isso é um grau de remodelamento do próprio coração. E outra coisa importante da gente ressaltar. Quando a gente pensa em hipertrofia, nem sempre a hipertrofia ela é doença. Porque o coração, ele é por fibra organizada. Quando você vai fazendo exercício de sobrecarga de resistência, a musculação, o coração ele vai para um grau de remodelamento que a gente chama de hipertrofia concêntrica. Sem ficar confuso. A parede, ela fica um pouco mais grossa e a cavidade, ela fica num tamanho um pouco menor. Muitas vezes não é doença. É benigno. É uma adaptação. Uma adaptação. Sim. E às vezes, se o colega ele não tem essa noção, ele faz o exame e fala assim, tá errado, você tem que parar. Essa hipertrofia é do ventrículo esquerdo, né? Isso. Ela é reversível depois, por exemplo, que a pessoa deixa de tomar anabolizante, por exemplo? Se for uma hipertrofia relacionada com a atividade física de resistência, sem o esteroide no meio, ela pode ser reversível. Na grande maioria das vezes é reversível. Por isso que a gente até estava discutindo com relação ao aeróbico. O aeróbico ajuda muito no relaxamento ventricular para essa hipertrofia não ser tão importante. Quando a gente coloca esteroide no meio, a coisa complica um pouco. Porque essa hipertrofia, o que acontece? Essa fibra que eu falei para vocês que é organizada, começa a ter depósito de colágeno no meio dela. Colágeno ruim, né? Colágeno ruim. Então, ao invés do o nosso coração, ele não contrai assim, igual a gente pensa. Ele contrai, vamos fazer uma analogia, igual uma toalha molhada. Se você pega uma toalha molhada e aperta, sai pouca água. Como que você faz para sair muita água? Você torce. O coração, ele torce para mandar sangue. O anabolizante coloca colágeno no meio da fibra e ele para de torcer. O strain, ele vê o coração torcendo. Por isso que ele fala assim, o coração não está torcendo legal, tá? Tem alguma coisa errada. Isso pode gerar, esse acúmulo de colágeno ruim no tecido fibroso do coração, ele pode gerar insuficiência cardíaca, é isso? Insuficiência cardíaca. Essa aqui é a grande dificuldade. Isso no longo prazo? Funciona assim, Pinduca. O negócio é meio que sorte. Eu já tive paciente no interior de São Paulo, comprovado que evoluiu com disfunção cardíaca com uma ampola de deposteron. O cara usou 200 miligramas, fez uma insuficiência cardíaca aguda horrível. A gente avaliou um negócio que chama fração de ejeção, a dele era 18%. Reviramos o menino, 22 anos, ressonância magnética, tudo, não encontramos outra causa. Ficou como esteroide. Qual que é o grande problema do esteroide? Tem essa questão que eu falei, mas ele é sim dose dependente e, mais importante, tempo dependente. Então esse às vezes é um negócio que assusta um pouco na questão do blasting cruise, né? Você vê 200 miligramas, uma deposteron por semana, pula. que o cara às vezes... E tudo bem que era um menino de 22 anos. Que no auge dos hormônios dele, ele já queria... eu vou tomar só uma ampolinha. Mas isso é uma complicação que vocês devem ver mais que eu com os meninos, né? O cara, às vezes, ele não treina. Então, onde o esteroide ele age? No receptor androgênico. Então... Ele não treina, 22 anos, nunca treinou, vai começar a treinar, vou começar e já vou ciclar.
Onde que está o receptor androgênico dele? Não está no músculo, não está no bíceps, porque ele não estimulou a testosterona endógena. Onde que está? Está no coração. Aí o cara enfia 200 mg de testo, 150 vai para o coração.